Olá, eu sou Paty Olivieri. E eu sou o Léo Tavares. E mais uma vez a gente já tá aqui no nosso botecão. Demorou dessa vez. Ô, Lelex, é isso que eu ia Saudades. falar. A gente tá demorando pra gravar assim, tá espaçando demais. É pro pessoal ficar com saudade. E você não enjoar da minha cara. Não funcionou. Não funcionou, Lelex. Eu não queria que vocês passassem por isso. Hoje a gente tá aqui com o nosso amigo Carlos e a gente vai falar sobre um assunto bem complicadinho e bom de falar. O Certo? assunto não é complicado. O Boa assunto noite, meu nasceu com a amigo. gente. É a condição da vida. Condição da vida. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Muito bem-vindo. Eu vou falar antes dos nossos patrocinadores, que eu escrevi à mão aqui. Por que você não me mandou? Porque minha impressora funciona, não queria dizer nada. Então, o meu que não tá funcionando é o É você que tem computador. uma impressora que quer patrocinar nós, aí eu também. Computador também. E Cerveja. Isso. Que coisa, viu? A gente Celular. está à disposição. Aceitamos qualquer negócio. Pois é. Mentira, qualquer negócio não. Ah. Tá pagando bem que mal tem. Clínica Santé, Eu vou ter que... Embelezando Nós. Ele não vai entender minha letra. Não, eu vou por A baixo. Ju. A Ju. Isso. Tá patrocinando a Gugas. A Ju Gastronomia. Ela emendou, tá? A Gugas. Quem é a Gugas? A Ju Gas... Sim, agora eu sei que é a Ju. A Gugas, Ju. então eu falo o quê? Diamond. Mas Tinha que sobrar pra mim, não gosto de falar Diamond Club. Patrocinador não, hein? É um clube para entretenimento adulto. Né? Pra você, se é que você me entende. Que Léo Tavares frequenta muito. Frequente para poder fechar o patrocínio. Olha, veja bem, Giga, forte abraço. Giga, inclusive, Giga vai estar aqui, né, que é o dono da Diamond. Ele Sim, vai estar com a gente vai aqui. conversar sobre temas interessantes. Vamos conversar sobre vida noturna de Vitória Gomes. Eita! Cuidado, gente. Nesse Não dia, falaremos seus nomes. Teve um caso, eu não sei se é Vai todo verdade. mundo assistir para saber se o nome tá. Teve um Falando caso, meu eu nome, não falar sei meu se nome. é verdade ou é piada. Ah. Mas se for uma piada muito engraçada. Uma mulher, ela é dona de uma casa noturna. Sim, E aí ela se candidatou a adulto. vereadora. E aí ela pediu apoio para os empresários, apoio financeiro para os empresários. Sim. E aí os empresários não tiveram como dizer não. Porque se eles dissessem não, ela sabia Ela diria coisas sim. importantíssimas. Ela diria sim para a sociedade. ela estava com eles nas mãos. Exatamente. Tem também Felipe Moitinho, que Quem cuida cuida do dos nossos cabelo de cabelos, não Lelex. mexa, não mexa. Fabiane, óleos essenciais. Óleos essenciais, e eu, a Barber Show, que cuida da barba de... Meu nome é Léo Tavares. Exime Outdoor, que eu não sei de quem é, mas eu Não, soube mas que a as empresa placas é bonita, as decente. placas é legal. Tem uma placa aqui na frente, ó, do shopping, ó. Tem do shopping também. Tem do shopping Mas também. do Bosque, ó. E a gente saiu Sensacional. nas placas aqui com 15 todo Inclusive mundo tem outra comendo. que tá lá até hoje. Pois é, tá vendo aí como é Eu bom? vou mandar direto. Não tira Vou não. mandar direto. Tem a Blivel Human, que a gente vai falar muito sobre isso. aqui. Oblivion. É A Dracar Studios, que tá aqui com a gente, que é o estúdio parceiro. isso. E E que se mais? quiser, tem mais. A gente tá aqui esperando, Estamos aqui. esperando É isso. por vocês. Parceiro Eu é vou com nós mesmo. apresentar nosso convidado de uma Por favor, forma faça isso. mais bonitinha. Nesse texto grandão aí, a Ai, Maria. Maria. Uma rasgação de seda, meia hora, depois a gente conversa pouco, ela rasga. Não. Ele é goiano de nascimento, veio para a Vitória da Conquista Bahia aos 9 anos. Filho de vendedor de planos funerários, que depois se tornou proprietário de funerária. Cursou direito, atuou na profissão, mas entendeu que sua paixão é ser empresário. Cresceu vendo mortes de pertinho e não fugiu do ofício que seu pai exercia. Voltando para essa área, Carlos Henrique procura humanizar um lugar onde as pessoas evitam ir. Inovador, está sempre atento a essa área. Ainda está inaugurando agora, que a gente vai falar sobre isso aqui, a Blivel Academy, é que fala em inglês bonito, Academy Funeral, uma extensão profissionalizante para agentes funerários, pai, esposo, amigo e muito leve. Ele tem muito o que conversar com os botequeiros aqui. Bem-vindo, Carlos Henrique Adams. Não, né? Não é Quer dizer, Adams. pelo menos o tomara que não tenha essa Bem-vindo, meu querido. Obrigado demais. Feliz. Eu achei legal ouvir você me apresentando. Nunca tinha visto assim uma apresentação desse formato, gostei. Foi sua Legal. esposa que me disse tudo isso. Foi legal. Chegou a comida. Chegou a comida. Hoje a gente vai comer uma coisa bem especial, que o Lelex adora. Porco. Que agora você tá fazendo um negócio aí. Fala aí do porco. Exato. Tá rolando na cidade até dia 23 de novembro o concurso Porco no Ponto, né? Patrocinado pela Frigosol. Patrocinado não. É elaborado e executado pela Frigosol. Eu sou o embaixador, né,
Da Frigossol não, do concurso Porco no Ponto são 25 bares, 10 restaurantes que estão competindo com pratos especiais feitos com proteína suína. Então você chega lá no prato, chega no restaurante ou no bar, come dentro da sua nota e aí a gente vai descobrir quais são os 3 melhores bares, 3 melhores restaurantes com os pratos. Que é tudo porco, né? Que é tudo porco, tudo com proteína suína. Top, 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 Porque a top. Frigossol, ela é um abatedouro suíno, mas também tem a parte de frango, mas é um dos melhores não, o melhor porco da Bahia. E pouca gente conhece. E tá aqui em Estrada da Conquista. Há apenas 20 anos. E o povo não conhece. Porra. Nossa, E você que vai ter bom. provocação? Lógico, sempre tem que ter uma Sempre provocação. tem que ter uma provocação, Sempre dona tem que ter Alex. uma Olha provocação. isso. Isso aqui são... Peraí que eu tenho até que filmar aqui, mas aqui são pancetas pururucadas do bar lá, Doce Bar, do meu amigo PC, que está participando do concurso Porco no Porto. Sim, então a gente já vai dar nota da gente aqui, viu? Já pode, inclusive, entra lá no QR. Não, mas esse não é o prato que está participando. O dele é a tripa. Ah, não digo. Por que não mandou PC a tripa? Bia já fez assim, ó. Ela adora a tripa. Vai ter que ir lá, Bia. Vai ter que ir, a gente vai com todo prazer. Banana. Então Tá pronto. bonito isso aí, tá indo. Tá bonito. E cheiroso também, hein? Nossa. Ai, aqui no ar-condicionado ficou ótimo o cheiro. Delicioso. Dá vontade de comer, mas eu tenho que fazer minha provocação. Toda vez, todo convidado que chega, eu faço uma provocação. Não significa que seja aquilo que a gente pensa, mas é uma forma de iniciar, né, a nossa conversa. Porque aqui numa entrevista é um bate-papo em mesa de bar, né? Por isso os petiscos. Falar de morte para mim é muito tranquilo. Como você começou, é um assunto complexo? Eu falei, não é um assunto complexo. Eu lido muito bem com a morte, apesar de só ter perdido parentes queridos, né, que eu realmente senti uma falta, o pesar da morte, recentemente, né, que foi ano passado, meu pai, e há 3 anos minha mãe. Minha mãe mexeu mais comigo, não sei se foi pela questão de ser mãe, ou se foi a questão de ser a primeira que mexeu, né? O meu velho eu já levei mais de boa, talvez eu tive um tempo melhor para me despedir do meu pai. Peraí que eu fiz uma anotaçãozinha aqui, é básica, só para poder o roteiro. Assim, não vou me estender muito. Não. Antigamente, principalmente no Brasil, não tem muito tempo, a gente velava nossos mortos em casa, né? A gente fazia os nossos funerais nas nossas salas e aquela coisa toda e tal. E era um tempo de despedida que a gente tinha. A gente lidava melhor com a morte. Quer dizer, o Ocidente, não, a gente é educado a esquecer da morte. A gente só vai lembrar da morte quando está doente ou quando está final de vida. Mas enquanto isso a gente vive como se ela nunca existisse. E é uma coisa que nasceu junto com a gente. Primeira respiração, a morte está do nosso lado. Só está esperando a última. Né? Ela nos dá boa-vinda, mas não leva de volta para o outro plano. Nos Estados Unidos teve um evento, né, que foi a guerra a guerra civil entre o sul e o norte, e que existiu o grande lance deles embalsamarem os seus soldados para poder mandar de volta para o norte, para conseguir, né, você nessa despedida do seu morto, do seu ente querido. Só que aí acabou a guerra e existia uma indústria de embalsamento, né, embalsamamento, né, dos seus mortos e tal. Que hoje tem outro nome, mas enfim, continua a ter. Porque era com palha e arsênico, né? Que eles faziam. Porque hoje em dia não é mais isso. E conservantes dentro das veias. Para poder o corpo conseguir chegar lá e você conseguir dar a despedida do seu ente. Essa galera, né, por conta do capitalismo, porque isso foi uma indústria, né? Eles começaram a convencer que não é legal você tomar conta do seu morto. Traz pra gente, e a gente cuida, e a gente já te entrega ele limpinho, sem as vísceras e tal, você pode apenas se despedir. Acabou que distanciou mais a família daquele momento, daquelas 2 horas de você pegar o morto, dar banho no morto, vestir o morto. Geralmente quem fazia era as mulheres, os homens iam para beber, mas você tinha aquele momento de você se despedir do morto, né? Então, a minha pergunta, né, isso mudava a nossa forma de lidar com a morte. Ela estava mais próxima, a gente via a morte de perto, né? A gente se despedia, tinha um tempo de despedir da pessoa, de escolher a roupa, né? Falei assim, ele gostava muito desse sapato. Não que isso a gente não faça quando mande para a funerária. Sim. Né? Mas ali você, né, e tal, e brincava, barará. Então, assim, a pergunta em relação à morte, né, qual é a cara da morte? É importante idealizá-la
para poder encarar ela de maneira mais fácil. Rapaz, deixa eu te falar, você fez a lição de casa, hein? É um assunto que eu já converso há muito tempo Ele em mesa de bar. Eu gosto muito. Você fez a lição de casa. Porque você foi lá atrás para chegar aonde... É sempre um rebuscado história. Não. Deixa eu te falar, a questão da morte, ela não tem uma resposta pronta sobre isso, não. O ritual da morte, ela tem várias explicações ao longo da história. E vai, dependendo do tempo que você está vivendo, ele vai mudando o significado. Você acertou quando você falou que lá atrás, de fato, tinha uma interpretação diferente da família, porque era muito a relação familiar, cuidar dos seus mortos era uma relação familiar. Em um determinado momento... No Nordeste a gente bebia, né? Bebia os mortos. Sim, hoje bem menos. Eu já fiz vários velórios que era um problema, inclusive, isso. Porque você chega no velório, tem lá o cara bêbado, completamente bêbado, você tem que lidar com isso. Sim. O problema não é perturbar, é porque ele perturba, ou perturbava, vamos dizer assim, mas causa uma série de transtorno. Às vezes cai no caixão, e cai o caixão. Sim. E segura água junto. Isso hoje, não sei em que tempo isso parou, mas parou. Mas a gente viveu muito isso aqui, inclusive, em Conquista. Então, você já foi? Já. Pois é, então o que acontece? As coisas vão mudando, o jeito de interpretar a morte, ele vai mudando. A sua leitura foi correta sobre a indústria. De fato, a indústria percebeu, mas não é um momento, não é calculado. Ela percebeu. Foi oportunidade. Foi oportunidade. Você vai Na guerra houve a oportunidade, falou, pô, a gente tá ganhando dinheiro com isso, por que não continuar? Porque assim, na E aí verdade... teve uma mudança, demorou coisa de 100, 120 anos para mudar a percepção das pessoas em relação ao embalsamamento. Embalsamamento. Eu falei assim. Eu aprendi com um professor da Fundação La Cabral que ele diz o seguinte: mercado não tem vácuo. Então, assim, mesmo que você não esteja calculando isso, Certo. mas o vácuo ele é preenchido por algum empreendedor. Você pode fazer isso de modo provocativo. Por exemplo, a startup ela é criada para tampar vácuos de mercado, então você fica caçando buraco. Certo. Né? Lá atrás isso não aconteceu, ninguém ficou procurando nenhuma oportunidade, as coisas vão acontecendo. Agora, lógico, você oferece um serviço e depois você percebe que outra pessoa precisa disso, você vai se profissionalizando. Essa questão que você falou de preparação de corpos, surgiu um procedimento que hoje é difundido no mundo inteiro chamado tanatopraxia. Prax, cuidado, tanato, morte. Cuidado da morte, entre aspas, numa tradição bem grotesca, seria isso. Que é uma máquina, um aparelho, semelhante à hemodiálise, só que ao invés de você retirar... Fazer a troca, você tira. Você tira e substitui por outro conservante. Um fluido. Um fluido conservante. Então você pluga na máquina, na artéria, literalmente a mesma coisa, só que com outro propósito. E de forma tecnológica. E um pouco mais complexo também. Sim. Justamente para isso, para permitir a repatriação de corpos, aquela coisa toda, da guerra. É esse contexto. Sem entrar muito na questão histórica, mas é esse contexto. Então, percebeu o seguinte: primeiro, então a gente pode conservar corpos durante mais tempo. Mas isso não foi invenção da guerra. O Egito já fazia isso. Já fazia isso, né? De maneira religiosa. Religiosa. Então, assim, você percebe que a história ela se repete. Agora, ela se repete com algumas oportunidades de mercado, outras não. O que tem acontecido nos últimos tempos? Nós estamos vivendo a história, por exemplo, de transformação cultural no Brasil em relação à morte, e foi muito causado pela pandemia. O tempo de despedida hoje, por exemplo, ele diminuiu drasticamente. Era normal uma pessoa falecer e você esperar 24 horas para sepultar. Hoje isso não acontece mais. Hoje as pessoas, eu não sei por qual razão, e eu acho que quem descobrir a razão vai ter que escrever uma tese de livro. Da pandemia para cá, as pessoas estão encurtando o tempo de cerimônia de despedida. Você quer ver uma coisa? Há muitos anos atrás, quando eu era criança, eu testemunhei um fato que me marcou, que foi um velório, em que a filha perdeu a mãe e era de noite, 10 horas da noite. Então, assim, ia começar a cerimônia, o velório ia começar meia-noite. Ela falou, não precisa, na capelinha do São Vicente, não precisa levar. Aliás, leve, mas tranque que eu só venho amanhã. E ela foi embora e só voltou no dia seguinte. Foi o primeiro caso que eu testemunhei, eu nunca tinha visto isso. Deixa eu fazer só um adendo. Era uma conversa que eu tinha com os meus pais, em família, minha mãe odiava que eu tivesse conversa em relação à morte. Que conversa besta? Como assim uma conversa besta? É uma conversa necessária. A gente vai morrer. E eu falava assim, não morram antes de mim, me esperando velar vocês de madrugada, que eu acho um saco. E se eu morrer primeiro, não precisa me velar. Eu não estarei lá. Só vai estar só a matéria. Sim. Fecha 10 horas da noite, abre 6 horas da manhã e me enterra no outro dia. Sim. Não precisa o desconforto, mas existe a cultura de você estar velando, né? Mas é ruim para... Carlos falou que não sabe a razão. Eu também não sei, mas eu chuto
que Era um desconforto, eram os dois numa moto. não, eu acho que o assalto. acesso que a gente tem hoje, não, a razão de diminuírem o tempo, o acesso que a gente já tem hoje, que é tecnológico e que ele nos traz muitas possibilidades de ver várias formas em outros lugares no mundo, como se vela, como se faz, aqueles caixões nos Estados Unidos, aqueles gramados, faz com que a pessoa raciocine que eu não preciso fazer isso. Porque a gente também era muito fechado no Nordeste, daquela forma que Léo falou, dentro das casas, daquele sofrimento, é preciso sofrer porque essa pessoa se foi. Mesmo bebendo, mesmo estando aceitando que essa pessoa está indo embora porque precisava, porque estava doente, era inadmissível não sofrer. As viúvas ficavam muito tempo É o de tempo do véu. luto, né? Você tem que dar tempo da pessoa passar pelo luto. Mas tá? antes Ou mesmo assimilar o luto. que não tivesse mais Você o era luto obrigado. interno, era obrigado a ter. Tipo, você não pode, como uma mulher que ficou viúva, em um ano não tirar o preto. Que isso é Concordo. século XIX. Sim. Mas Então- o peso maior era pra mulher, então, no caso. Não pode. Sempre, meus queridos. Mas o que acontece é que isso a gente está conseguindo acompanhar de forma mais global com as redes sociais, com a internet, com esse mundo atual. Mas aí que tá. Cada país, cada cultura tem um jeito diferente de interpretar a morte. Sim, Voltando um pouquinho da razão. O gatilho foi a pandemia, Sim. não podia fazer velório. Sim. Então tinha uma determinação para não velar. sim. Suspendeu a determinação. Só que quando suspendeu a determinação, as pessoas passaram 2 anos. Se sentiram confortáveis. Tem não memória, tem- né? Adaptação. Não, as pessoas passaram 2 anos condicionados a um comportamento novo. Aliás, a pandemia Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. muita Então tudo coisa, bem. Aí beleza, aí voltou de novo. Aí as pessoas descobriram que não necessariamente você precisa velar 24 horas, roda da madrugada. Sim. Eu acho Entendeu? desconfortabilíssimo. Não, é muito Pra desconfortável. viúvo, um viúvo que tá lá, naqueles bancos duplos. Muda principalmente. alguma coisa. Porque então assim, aí é o que acontece, eles começaram a encurtar, não sei, é um movimento inconsciente da sociedade. Sim, É uma mudança cultural. A cultural. pandemia implicou uma nova Mas, mudança. mas também teve o lance da violência na madrugada. Os dois numa moto, Isso aquela já- coisa toda. e tal. Não, isso já aconteceu. Então, por exemplo, essa questão, à noite é desconfortável. Então, isso A violência, a falta de estrutura do Do local. local em ele oferecer. Porque uma coisa é você fazer um velório em casa, que você tá a alguns passos da sua cama, tudo bem. Ó, né? gente, vou deitar ali, não tô me sentindo bem. Pá. Tudo bem. Agora, Barriga você ou trio. fazer um velório numa... Por mais que algumas empresas hoje já têm uma sala de conforto e tudo mais, mas enfim, é uma mudança cultural. Não é a mesma Né? Não é a mesma coisa. As coisas estão mudando. Sim. É um E a fato. gente tem que abraçar isso. O que você pensa sobre isso Eu como vou te dar outro empresário, exemplo. Você quer ver um Carlos? outro exemplo? Vamos lá, só para concluir. Olha para Sim. você ter ideia como a cultura muda. Lá na Irlanda, a Larissa passou 10 meses lá, a gente teve a oportunidade de presenciar a cultura de lá. A cultura de lá é exatamente o contrário daqui. Então, você tem várias fases de fazer um velório. A pessoa falece, você tem uma fase que é na igreja, você tem uma fase que é em casa, a família prestando homenagem, entenda, não necessariamente com o corpo. Mas o momento de prestar homenagem, ela tem fase. E tem uma fase que, curiosamente, os parentes, todos eles, vão para um bar. É quase uma formatura. É tipo isso, A entendeu? formatura, E vão pro com bar médico, e eu acho que é a última A fase de colação celebração e é a o bar. festa. Sim. E a galera vai lá pro bar, enche O talo. de cachaça, de Ótimo. bebendo e tal, Interessante. e Não rememorando falou do valor. os momentos, A vida da pessoa. a vida das pessoas, momentos importantes. Tal, Que é o que tal. a gente fazia bebendo defunto. Tipo É. isso. Só que É. lá é organizado num bar e no final você paga uma conta. Então assim, cada Mas, cultura, Cada um paga o seu. cada um paga o seu. Eu acho que quem perdeu seu humor, perdeu seu ente, não deveria pagar a conta. Igual aniversariante. Aniversariante não paga. E nem o morto, né, Léo, também. O morto não precisa pagar essa O morto vai pagar, mas é lá com Deus, com a Agora, o que doença acontece? dele. A gente tem que lembrar o seguinte, nós estamos num país católico, que é um país de tradições, não é um país desapegado de tradições, nós somos apegados a tradições, majoritariamente somos apegados a tradições. Então vamos lá, o velório vai desaparecer? Não. Não, Ele vai mudar o comportamento? Vai, em alguma medida vai. Já está. Exemplo, não, já está. Exemplo, não existia velório na empresa, você só velava em casa. Aqui em Conquista era uma realidade e ainda é uma realidade. Meu pai foi velado Na Câmara de maçonaria, foi na Câmara de Vereadores. Pois é, então o que acontece? Existia essa coisa de casa. O que acontece? Aí você falando sobre a indústria. De fato, a indústria desconstrói isso, porque é interessante desconstruir. E é fácil desconstruir isso. Você chegar, por exemplo, olha, você quer passar pelo infortúnio de estar passando pela sua sala e rememorando aquela cena de dor,
Não precisa nem argumentar muito, ninguém quer passar por isso. Eu não quero passar na sala da minha casa E lembrar. lembrar. Tem um outro problema também que não está atrelado à questão cultural. É a verticalização dos domicílios, né? A condominização dos domicílios. Então não tem nem espaço para É uma lá. palavra difícil. Como é que você vai fazer uma cerimônia de despedida no velório num condomínio fechado? Aí o vizinho fala assim, não, não Não quero na tem sala de festa. que Na dar. sala de festa. Não quero não, Então, eu sou assim, espírita, não. então vai a ficar lá. O outro não tem nada a ver. Porque Então a já mudança é do outro, comportamento, aí começa a mudança do comportamento de como a sociedade encara o velório, a cerimônia de despedida, vamos melhor dizendo assim, não se atrela exatamente só à indústria. Tem toda uma mudança de comportamento social Sim, que concordo. acaba indo Concordo. para isso, entende? Não é só a indústria e também eu acho que, de alguma forma, e eu queria já entrar nesse assunto porque eu sei que você tem projetos assim, a gente está olhando de forma humana para quem ficou. Né? Porque se você demora muito tempo num lugar desse, você está deixando uma pessoa que acabou de perder alguém querida, não está nem ouvindo, eu acho importante. Eu sou uma pessoa que acho importante. Eu perdi um tio recentemente e minha tia me disse coisas assim incríveis. Eu falei, material de trabalho para o que perdi não vou achar. Talvez em algum outro momento, mas agora eu não acho mais. Mas minha tia me disse uma coisa assim incrível. Ela falou, eu achava, ela é espírita, né? Desnecessário essa coisa de estar com muita gente, tanto que ele foi cremado para ser mais rápido, aquilo que você falou. Mas é tão bom esse encontro, ver o quanto a pessoa que a gente ama era querido, ver o quanto eu sou querida e as pessoas estão lá por mim, que eu ressignifiquei esse olhar. E é importante, porque é interessante que a gente fala muito quando a gente não vive. Mas eu entendi isso A gente também. não sabe a importância das No velório de minha flores. mãe. É isso. É importante para quem fica. É isso. Extremamente importante. Você se sente acalentado. Não, você é extremamente se sente importante. confortado. Deixa eu trazer uma visão para vocês. Pensando antes de vir para cá, deixa eu ver se eu consigo reproduzir o pensamento. O pensamento você não escolhe se morre ou não, mas você tem a oportunidade de se eternizar todos os dias. Então vamos lá, nós não temos controle sobre o evento morte. O evento morte, estamos morrendo nesse exato momento. Sim. Né? Nada dica. Nunca é obrigado, Senhor, por mais um dia. É sempre menos. É sempre menos, Então, sobre a morte, a gente não tem controle. Mas sobre legado, a gente tem. Como viver. Sobre Sim. impacto, a gente tem controle. Sobre se eternizar nas pessoas, a gente tem controle. Eu posso escolher me eternizar positivamente e agir para que isso aconteça. Basta eu impactar o maior número de pessoas possível. Todas as vezes que eu me tornar lembrado, eu vou... É o momento que eu me eternizei. Eu me eternizei na alma das pessoas, na lembrança das pessoas. Posso me eternizar através de escritos, através de livros, através de memórias. Mas o legado propriamente dito não é só uma obra maravilhosa, mas o fato de ser lembrado por alguém, por causa do impacto que você causou. Então, se essa premissa estiver correta, o momento da despedida, a cerimônia, aquele evento em que você tem as últimas 24 horas em tese para se despedir da pessoa, é uma fase importante do luto. É muito importante passar por aquilo. Não só sobre esse viés de você estar perto das pessoas e tendo a oportunidade de alguém te abraçar, te acalentar e aquela coisa, mas para você processar, rememorar, revisitar seus valores, revisitar o quanto aquela pessoa foi importante para você, processar uma nova fase, porque quem perdeu um parente, como você perdeu, por exemplo, quem perdeu um parente próximo, você tem uma nova visão sobre as coisas, é lógico que você tem. Você nunca perdeu ninguém, você não tem a consciência da finitude, porque você não foi forçado a parar para pensar, e ainda se pensou, não vivenciou. Agora, quando você perde alguém e tem aquelas 24 horas iniciais, que ela não cessa nas 24 horas, mas quando você tem aquelas 24 horas iniciais, quando você recebe a informação de que perdeu alguém, e você vai processando aquelas fases, com o acalento, com o abraço, com o choro, com a lembrança, e com aquela sensação de que você não tem chão, porque você perdeu uma pessoa que ama, esse processo de transformação mental te torna uma pessoa melhor. Se pergunta para uma pessoa, vamos lá, você acabou de perder a sua mãe, você é a mesma pessoa? Óbvio que não. Mas por que você não é a mesma pessoa? Porque você refletiu, raciocinou, pensou, sofreu, e no final a ideia é que se torne melhor. Né? Então é fundamental esse momento da despedida. Na filosofia chama teoria de impacto, que é quando você realmente entende que a sua vida só dá valor quando perde,
Quando você sai de uma cidade, você vê que ela é legal. É a teoria do Às impacto. vezes não. E a vida e a morte, Às vezes você tem certeza que ela não prestava. eu não tenho, né? A cidade. Mas a vida e a Não, morte, não, Léo, a não vida e a entendi. morte, na verdade, elas coexistem e uma existe para que a gente valorize a outra. O problema é que a gente só pensa nisso no impacto que você falou, né? E Mas o luto, ele pode ser vivenciado e a gente vivencia ele a todo momento. Já nós vamos vivenciar o luto. Estamos juntos aqui agora, daqui a alguns Sim, minutos nós estaremos sim. mais. Mas ele pode ser vivenciado, Carlos, a partir de um outro posicionamento que eu acredito, que eu tenho lido muito sobre isso, e essa coisa transitória da vida, entendendo que a vida da gente, ela precisa ser mais valorizada do que a morte. A morte, eu li um livro recentemente, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Não sei se você conhece, é de uma geriatra. E a gente esquece da vida e só lembra na morte. É importante, na minha concepção, né, essa coisa de visão humana, de que a gente consiga olhar para a vida com mais ternura, no sentido de ela acaba, mas é como você falou, o meu legado será qual? Porque eu acho que a gente só consegue pensar nisso pertinho de morrer. Seria tão interessante se a gente pensasse no ser, quem serei? O que Vamos analisar a deixarei? morte sob duas Mas perspectivas. também passar a vida toda pensando qual o legado que você vai deixar. Não, calma, peraí. muito- peraí. Não é Mas a vida vamos lá. toda, não. É ter uma Não, mas o oportunidade. pensamento não é qual o legado você vai deixar. Mas vamos pensar a morte sob duas perspectivas. Ah, Porque todas as vezes que se fala da morte, sempre a perspectiva é só sobre quem fica. Mas vamos analisar a perspectiva de quem foi e a perspectiva de quem fica. Vamos. Tá, a morte aconteceu, é um fato. Ela é ruim pra quem? Pra quem morreu ou pra quem ficou? pra quem ficou. Tá, então se ela é ruim pra quem... Não É, sei. se Mas ela é quem ruim- vai achar Tá, que foi pra quem então, foi. É lógico, ela é ruim pra quem ficou. Então vamos lá, vamos pensar o sentimento de perda de qualquer coisa. Tá. Então vamos imaginar. Agora vamos contextualizar com a morte, vai ficar mais fácil. Eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai. Eu estou sofrendo. O que será de mim? Eu sentirei falta. A perspectiva do sofrimento diante da morte de alguém que é importante pra gente é só sob a perspectiva de mim. Sim. Então é um sentimento absolutamente egoísta, Sim. no sentido de que eu estou sofrendo. Eu estou de luto. Eu estou sofrendo, eu estou de luto. Eu estou em E eu estou, entre aspas, chateado, incomodado, sem chão, depressivo, mal, porque eu não sei lidar com a perda. Exatamente. Mas não é a perda de qualquer... pode ser a perda de alguma coisa importante, material e tal, Tá, mas vamos falar da pessoa. Eu perdi meu pai. tá. Então eu não consigo lidar diante dessa situação de perder. É a minha perspectiva, entre aspas, egoísta. Mas vamos lá, não vamos usar essa palavra egoísta que eu acho que choca É bastante. egóica, né? Vamos lá. Eu não tenho capacidade de administrar a minha incapacidade de lidar com a dor, com a morte, com o sentimento de perder. Agora, já outras pessoas, por exemplo, os espíritas, eles conseguem Sim, entender, é. porque eles têm uma outra visão sobre perda, especialmente no caso da morte. Eles têm uma percepção de que é uma fase. Então, eles já têm outra leitura. Sim. Não quer dizer que não sofram. Tá, Quer dizer que a interpretação sobre aquele momento, ela é diferente. Então, o sofrimento em razão do luto, ele varia muito das suas convicções, das Sim, suas sim, crenças. É isso. Com a vida. Como você leva a tua vida. Como você leva a sua vida. Como, de fato, você lida com a segurança ou insegurança diante das perdas normais da vida. Sim, exatamente. Pessoas, lógico, inseguras, elas têm uma tendência natural de sofrer um pouco mais. Já pessoas que são mais autodeterminadas, pessoas que já têm, por exemplo, pessoas que trabalham, pessoas que não são dependentes, pessoas que se autodeterminam diante das dificuldades da Sim, vida, sim. a tendência dessas pessoas é que elas entendem como sendo mais uma dor de Sim. tantas outras que sofreram. Agora, lógico, é uma dor relevante, óbvio. Eu não estou diminuindo a intensidade da dor, entendo. nem a importância. Agora vamos analisar sob a perspectiva de quem morreu. Sim. Certo. A perspectiva de quem morreu e deixar legado não é que você vai viver todos os dias querendo se tornar imortal sob o ponto de vista da imagem ou da lembrança. Não é isso. Uhum. Mas é que quando você vive uma vida que vale a pena ser vivida, e aí cada um tem o seu conceito de viver uma vida que vale a pena, mas quando verdadeiramente você vê sentido naquilo que você faz, você causa impacto, e entenda, e não é a quantidade de pessoas que você causa Não. impacto, é o impacto que Tem você um causa. pensamento que fala o seguinte: daqui a 100 anos, nenhum de nós será lembrado. Você não lembra do seu tataravô. Mas Você não sabe quem foi seu tataravô, a não ser que você pesquise. Então, daqui a 100 anos, nenhum de nós será Talvez o lembrado. tataravô não tenha sido tão especial assim, Léo. A não ser que você tenha sido uma pessoa marcante para mais pessoas do que dentro da sua
da sua realidade ali, que é a sua família. Sim. Mas o legado, né, como o Carlos está falando, é que assim, ele foi um bom pai, ele foi um bom marido, né, ele foi uma pessoa legal. Mas daqui a 100 anos, ninguém lembra. Tá, mas entenda. Não, Você isso não vai ser diminui- imortal. Mas isso não diminui. Não diminui a importância de você viver uma vida que vale a pena. Exato. O que eu tô falando assim, daqui a 100 anos, ninguém lembra. Mas a gente também não vai lembrar que ninguém Então lembra, você tá ficar tudo naquela, certo. tipo assim, o ideal é viver uma vida que vale a pena, né? Em quantidade ou em se- qualidade? E se for, né? E o fato de deixar um legado para que é maior equilíbrio. número de pessoas vai ser consequência. Mas você pensa em quantidade ou qualidade? Ele tava falando aqui no início, antes de começar a gravar, que a gente vai ver não sei quantos anos. Você pensou que seu pai... Depende, velho. Por exemplo, para um cara, vamos botar, Zé, que mora na roça, para ele, no final do dia, pitar o cigarrinho dele, né, ver o pôr do Isso sol, é o que vale a toca, pena. é o que vale a pena. Ele tem a mulher dele ali, os filhos, ele viu os filhos crescendo, ele teve condições de dar para os filhos, de repente, uma escolaridade que ele não teve, Zé não sabe nem ler nem escrever, mas o filho sabe. E aí ele tem, e ele tem uma família onde ele é benquisto. Sim. Para isso ele vale a pena. Já para Mas eu falo o quantidade de Cláudio, tempo. já para o Cláudio, em São Paulo, para ele, de repente, o que vale a pena é ter dinheiro para poder passar o final de ano nas Maldivas, poder viajar, poder comer num bom restaurante. Então, é uma perspectiva, pessoal. Tá, mas eu falo quantidade de tempo. Porque as pessoas, elas... E Carlos deve saber isso muito mais que a gente, porque ele convive com isso. Eu quero saber um pouco mais dessas coisinhas dele lá no velório. Que Max disse que eu sou Miss Velório, que eu sei tudo, a ordem, que botar planta, tudo. E eu sei o que tem que dizer, o que não tem que dizer, e fico dizendo por mim, agora você faz isso. Porque por Você Max, vai ele no dizia, final- parabéns. Você, no final da vida, vai começar a visitar os velórios, Eu os filhos das adoro o pessoas. cemitério, gente. Eu sou essa Tá, pessoa. mas vamos lá. Miss Gótica Então, suave. o que eu penso é Patrícia. o seguinte, às vezes a gente fica nesse peso, assim. Deixa eu A te dar um gente exemplo. Morreu. Caso concreto. Hã? Vamos lá. Eu tinha 8 anos de idade, estava indo para o Paulo VI estudar. No caminho entre a minha casa e o Paulo VI, eu passei por um velório de uma criança de 2 anos de idade. Sim. Tá, eu tinha 8 anos na época, e a única reação que eu tive, de criança, naturalmente, Não foi viu? ver aquilo, apesar de ter nascido dentro de uma funerária, Sim. mas eu só tinha 8 anos, poxa. É. Então eu só passei e vi um velório, mas para mim velório era natural, porque eu nasci vendo aquilo. Sim. Parei, entrei e vi a família toda chorando diante daquela cena de uma criança de 2 anos de idade que morreu porque a mãe deitou em cima. Este Nossa, ponto Tragédia. Eu ia fazer uma piada, não vou fazer mais. Não, Não, extremamente- faz não. Pensamento intrusivo. Não, não é. Não. Era antes da Antes da criança. Da informação. Não, é agora. Antes da não. informação completa. O pensamento intrusivo vai ficar pra lá. Pois é, aí o que acontece? É uma informação chocante. Sim. Na época eu só tinha 8 anos de idade, eu não processei isso. Muito tempo depois, olhando para o meu passado, tentando ligar os pontos do porquê eu faço o que eu faço para fazer melhor, eu me rememorei deste fato, que foi a minha primeira lembrança, eu não tenho outra lembrança. Qual que é o sentido disso? Em uma das filosofias do Papo de Boteco, pensando sobre a vida, boteco filosófico, eu falei, qual que é o sentido, qual que é a razoabilidade de uma criança com 2 anos de idade falecer? Sim. Tá. Qual que é o significado disso? É justo? A pergunta que eu me fiz. Poxa, Sim. será que há justiça nisso? Adiantando um pouco o tempo, eu estava com 14 anos de idade, um pai foi fazer uma viagem, e nessa viagem, de final de ano, ele tinha o hábito de levar o filho dele, que era menor de idade, para dirigir o caminhão. Ele era motorista de caminhão. Aqui próximo de Conquista sofreu um acidente. Tragicamente, ele trocou de lugar com o filho, porque o filho dirigia, o filho perdeu o controle do caminhão, morreu, faleceu. E entrando no ML, eu acompanhando o pai, pareado com o pai, na hora de ver encontrar com o filho, aí ele chorando muito, tá? Eu falei, tenha fé em Deus. É porque essas coisas que a gente fala, né? Aham. Tenha fé em Deus, tá? Uma criança. Aí ele blasfemou. Mas que Deus é esse que me deu filho e me tirou? Lógico, eu só tinha 14 anos de idade, eu não tinha nem conteúdo para poder rebater isso e absorvi essa informação. Sim. Juntei essa informação com a primeira. Poxa, que Deus é esse que me dá e me tira? Ligado com o caso da criança de 2 anos de idade. Mas meu tic-teco colou as placas, mas eu encontrei o sentido. Falei, não é tempo. Analisa comigo, pergunte para uma mãe. É porque toda vida é uma vida inteira. É uma vida inteira. Toda vida é uma Você vida inteira. entendeu Não tudo. importa, toda vida é uma Vamos vida lá, olha a conclusão que eu cheguei. Eu dei um tempinho para trás e falei assim, peraí, pergunte para uma mãe que acabou de... Ela não precisa ter gestado 9 meses. Aham. Ela acabou de receber a notícia de que ela é mãe. Agora, algumas horas depois, ela infelizmente perdeu essa criança. Né? Que ainda está incipiente na barriga dela, no ventre dela. Pergunte para essa mulher que teve a notícia de que é mãe
e que logo depois teve a notícia que perdeu a criança por qualquer circunstância. Essa mulher não é a mesma mulher. Uhum. Então, qual é o significado de uma vida, ainda que intrauterina? Sim. Qual é o significado disso? Causou impacto na mãe. Aquela mulher não é a mesma mulher. Entende? Então, como você muito bem disse, toda a vida é uma vida, não importa o tempo. E mesmo intrauterinamente, causou impacto, cumpriu o seu legado, cumpriu sua missão. E aí cada um acha que tem uma missão divina, tem gente que acha que não tem missão nenhuma. Espiritual. Mas aí você vai entrar numa outra filosofia. Sim. Mas sob o ponto de vista da vida, cumpriu o seu legado. Uhum. Transformou a perspectiva que aquela mulher tinha sobre o que é ser mãe. Sim. Entende? Então, se é fato que o legado é impactar pessoas, a pergunta é, essa criança, ainda que intrauterinamente, não causou um impacto? Não deixou seu legado, ainda que só para a mãe? Sim. A criança de 2 anos da mesma forma? Aquela criança de 2 anos, às vezes, não sei se foi o caso, às vezes ela criou a união da família. Sim, não se sabe. Ninguém sabe, né? Entende? Então, assim, toda a morte, ela sob a perspectiva de quem faleceu, cumpriu o seu legado, porque Sim. findou, mas sob a perspectiva de quem ficou, ela pode ter um significado nobre se você entender isso. Vou te dar um exemplo. Uma das nossas visões, por exemplo, uma missão que eu tenho. Uma missão que eu tenho é conscientizar as pessoas, você não precisa esperar perder as pessoas para dizer que ama. Com certeza. Porque quando a gente vai numa cerimônia... se lascar, você pode. porque quando a gente vai numa cerimônia... Léo, quando a gente vai na cerimônia de despedida, o que a gente vê? As pessoas sofrendo e tentando dizer para aquela pessoa que faleceu o quanto que ela era importante. Sim. Você teve uma vida Uma vida. E não fez. e não fez. Mas é aquela dor do... Tinha todo o tempo do mundo e... Tem até uma entrevista que o cara falou assim, qual é a pessoa que você mais gosta do mundo? O cara falou, meu pai, velho. Quantos anos tem seu pai? Meu pai tem, sei lá, 70 alguma coisa. Você vê seu pai quantas vezes? Essa teoria é fantástica. Né? O cara, eu vejo meu pai uma vez por mês, uma vez por semana. Aí ele falou assim, vamos botar aqui que seu pai tem X anos de vida. Você só tem mais 20 vezes pra ver seu pai. Eu já vi esse exemplo. É muito interessante e impactante. É fantástico. Aí, quando a hora que você só tem 20 vezes pra ver meu pai. Eu fiz esse cálculo. Né? Fala, Triste. cacete, velho. Eu Eu tenho que fiz. ver mais meu pai. E agora eu me lembrei aqui de outra coisa que eu encontrei com um amigo meu e num velório. Outro amigo nosso tinha morrido. Infelizmente, toda morte é prematura, né? Vamos botar assim. Sim. Toda morte é Na prematura. perspectiva de quem fica, Toda de morte é quem prematura. fica, Tão novo, só quando a pessoa tem tipo assim, 90, né? A pessoa fala assim, mas viveu bem, né? A gente sabe que a pessoa mais Jesus idosa, Cristo tinha mas ele- 33, meu mas amigo. E viveu o cara bem, fez a pessoa fala sucesso. assim, Tá mas tudo viveu certo. bem, não, viveu bem, ele cumpriu o seu... Mas quando é uma pessoa muito nova, nossa, tinha tanta coisa, tinha tanta vida pela frente, a gente fica com aquele pesar e tal. E eu conversando com um amigo meu, eu falei assim, ele falou, pô, velho, vou te ver e tal, ver que você tá bem. Aí eu falei assim, antes a gente se via em festa de aniversário, agora a gente tá começando a se ver em velório. É um fato. E aí na hora de velho, a gente só tá se vendo. Aí eu plantei um triplex na cabeça dele. Que ele começou, não, a gente tem que se ver mais, vamos marcar de Vamos almoçar. E não sei o que, eu falei, calma, velho, não, a vida é assim, ela faz questão de afastar as pessoas, mas não significa que esse tempo, esse ato que a gente fica sem se ver, Tira. tira, quando a Tira gente se vê, do parece que nada mudou, como se eu tivesse te visto ontem. Meu pai fala que é uma filhinha. Ainda mais assim, meu pai tá com 75 e ele fala assim, antes meu pai não saía do sofá quando alguém morria, nunca foi em velório, não fazia nada. Hoje, que já vi muitos amigos e irmãos indo, ele vai em tudo e ainda fica assim, minha filha, deixa eu te ligar aqui, tava num velório, tava tocando Roberto Carlos no sax, eu quero Roberto Carlos no meu velório. E eu falo, meu pai, como é que você tá curtindo o velório? Ele, minha filha, foi lindo, Roberto, Lady Laura. Aí começa a me dizer a playlist do velório. E aí eu falo, meu pai, você encara hoje de forma diferente. Ele, porque a maturidade e a vida ensina. É uma filhinha. Daqui a pouco eu vou. Tem um filme. E eu acho fantástico Eu vou você dar essa encarar dica aqui assim pra vocês também. do filme, né, pra quem tá nos assistindo e tal, e pra vocês também. É um filme do século passado, né? Que é com... Ai meu Deus do céu, esqueci o nome dele. É O Homem do Tempo, o nome do filme. O Homem do Tempo. Ele é o cara do tempo, né? O cara que dá a previsão do tempo, e é um drama sobre a vida dele e a vida conturbada dele e o relacionamento dele com o pai. Aí ele vira pro pai e dá a ideia de fazer o pai estava com câncer terminal, ele ia morrer, mas ele achava a ideia de ter um funeral falando bem da pessoa que está morta
para que está morto, era totalmente, né? E aí você, vamos fazer um funeral em vida, vamos fazer, né? Vamos nos despedir em vida. E aí fez a festa de não, morte. as pessoas, os amigos, falando, olha, fulano de tal, gente boa, assim, contando para o cara que ainda estava vivo, né? Aí quando terminou tudo, ele aí, meu pai, o que você achou? Isso é horrível. Parece que vocês estão querendo que eu mostre, sabe, na visão do É um filme. desejo Mas isso. eu morri de rir e era um drama. Assim, um drama perfeito. Chorei horrores. É ótimo. O Homem do Tempo. Olha, a nossa vida ela é feita de cerimônias. É cultural, é da essência do ser humano a cerimônia. Cerimônia de conquista, cerimônias, nossos rituais. De passageiro, de aniversário. Isso, nascimento, Nascimento, são vários morte. rituais. Compra de um carro, tem que fazer a festa, viu, Pedro? Agora tá vendo? Compra de carro novo. Compra de carro novo, assim. É porque parece que a existência de rituais vai celebrando conquistas, fases, vai marcando fases, né? Então, por exemplo, antigamente tinha isso, debutar, tipo checklist, né? Vai dando check. O debutante, hoje em dia não tem mais. Festa de debutante, nossa. Acabou, né? Apresentar para a sociedade. Apresentar para a sociedade. Pô, meu amigo, a sociedade já conhece sua filha. Já Ela já... Não, calma, você que levou pro... Não é porque eu te conheço pessoalmente. Não. E aí, Léo, o que Sua acontece? filha já vai para as festas, a gente já conhece, ela já está nos barzinhos, a sociedade já conhece. Então, assim, se a nossa vida ela é verdadeiramente marcada por cerimônias, e ela é marcada por protocolo, e é uma construção social, é assim que nós nos fizemos, né? Cerimônia de conquista e tal. Então, o momento da cerimônia de despedida também é só mais uma, talvez, a última, né, entre aspas, mas é uma cerimônia de despedida. Então, o papel das empresas que compreendem isso é prestar uma justa homenagem no momento da despedida. Então, assim, são as últimas Como 24 horas. essa justa Não é homenagem? isso. Se são as últimas 24 horas. Porque eu tô doida pra saber. Não, porque são Porque as você últimas trabalhar 24 com horas. funerário é você ser humano o suficiente para receber quem não está com condição nenhuma. Então, eu preciso saber como que você lida, como que você ensina seus funcionários, como que você vê esse contato. Porque não é igual a você chamar para uma cerimônia de casamento e dizer bem-vindos, entre aí. Eu acho que ninguém quer trabalhar, sabe, lá. Então, as pessoas vão até por falta de opção, talvez, ou quando a oferta é muito boa. Eu quero entender para você, porque eu vi aqui no seu roteiro que foi realmente uma escolha, apesar de ter nascido com isso, você voltou para isso, disse, eu quero fazer isso. Para querer fazer isso... Vou continuar o legado. Eu não acho que tem que ser frio o suficiente. Alguém me disse uma vez que quem trabalha em funerária é frio o suficiente. Eu acho que é humano o suficiente para entender esse lado. Ninguém escolhe numa segunda-feira e fala assim, vou ser funerário. Não existe isso. Você nunca vai encontrar um dono de funerária que escolheu abrir uma funerária. Isso é uma missão. É uma missão de vida, é uma missão filosófica, religiosa, não sei, é uma missão. É uma missão porque, vou te dar um exemplo, eu sou segunda geração, todas as funerárias que você vê, ou é alguém que recebeu sucessão, Sim. Que é a próxima fase da sucessão, ou que começou a trabalhar numa funerária e viu tanto sentido naquilo que abriu uma. Mas você não vai encontrar, ninguém te desafia a encontrar um cara que fala assim, eu tô com dinheiro guardado, acho que esse negócio de funerária é bacana, vou abrir uma funerária. Não existe isso. Não vai existir isso. Então, é uma coisa vocacional. O crematório vale? Crematório vale? Vou abrir geralmente quem abre o crematório já tem uma funerária. Não, é isso assim, porque eu já tive esse desse do nada. Pô, já aqui em Conquista não tem. Aí fui pesquisar, é tanta burocracia. Tem que estar longe de seio de rio, não pode estar perto da cidade. Não. Eu falei, quer saber de uma coisa? Cada um que tem o seu. Vou fazer o que dome. Então, quando a consciência de que é uma missão faz você entender o seguinte, que são as últimas 24 horas que aquelas pessoas têm para poder prestar uma justa homenagem. Não é qualquer homenagem. É uma homenagem. É uma homenagem justa. O que é o critério de justa homenagem? Cada um tem a sua perspectiva. Não é valor. Não é quanto você gasta na cerimônia. Mas é que para você aquilo é simbólico. Então, justa homenagem, por exemplo, e às vezes você tem a oportunidade de falar as palavras que para você, digamos assim, tem significado. Então, você está ali diante daquela pessoa que representou para você um impacto muito grande e você tem a oportunidade de dizer aquilo naquela última oportunidade, isso é um critério de justiça. Então, o papel das empresas funerárias é permitir que essas últimas 24 horas, de fato, cumpra
este papel de permitir que as pessoas prestem justa homenagem. Então, é um trabalho silencioso. E quando ele não é silencioso, é porque algo deu errado. Então, é tipo segurança que ninguém vê. O segurança da autoridade, ninguém enxerga ele. Mas é para ninguém enxergar mesmo. Ele é para poder ficar ali camuflado. Então, a funerária ele tem esse papel de não chamar a atenção. Quando a gente não chama atenção, é porque fizemos muito bem feito, porque foi fluido. Né? Por outro lado, quando você vê uma matéria na televisão, quando você vê uma matéria no jornal falando funerária, você pode ter certeza que envolve alguma polêmica ou alguma coisa negativa. Sim. Pode ter certeza. Agora, a gente passou por uma situação super complicada em que uma criança recebeu uma declaração de óbito como estando falecida. Não sei se vocês acompanharam, isso aconteceu no sul do país. Fizeram o velório da criança, durante o velório da criança, a criança começou a emitir sinais de que estava viva. Uma confusão danada leva... Beleza, moral da história, quem que leva a culpa? A funerária. A funerária não tem nada a ver com isso. Não, mas entenda, mas a mídia... Por quê? Porque é uma matéria que vende, sabe? É uma matéria... Vou te dar um exemplo. Urna caindo de carro funerário. É uma coisa que, por um defeito técnico da tampa, pode acontecer. As pessoas não querem saber se tem corpo ou se não tem corpo. Porque enquanto não tem corpo, é um pedaço de madeira. Sim. No formato de urna. Mas se tem corpo, não, tem outro significado. Vou te dar um outro exemplo. Se você estiver passando na pista e você vê um resto de uma urna, madeira, só um pedaço da madeira, aquilo vai dar uma repercussão enorme. Eu estou te falando porque isso já é assunto de matéria de blog. Sim. Né? Tem lá uma urna, as pessoas querem bater. Porque eu acho que o formato do negócio vende matéria, cria... Sim, lógico que vende. Vende. Só que o que acontece? Isso é ruim. Porque esse tipo de matéria, esse tipo de repercussão sobre esses casos pontuais desconstrói o que as funerárias justamente estão fazendo pelo Brasil afora, que é um trabalho fantástico de permitir as famílias, e as funerárias estão fazendo. No Brasil, diferente de qualquer outro lugar do mundo, eu posso dizer, existe um movimento das empresas funerárias para mudar essa cara, entendeu? Porque a gente sabe que era assim. A gente sabe que, por exemplo, sepultava com caravana, o carro caiu no pedaço. Sim, sim. A gente sabe que ninguém quer passar na porta da funerária. Rabecão. Todo mundo sabe disso. Pois é, como todo mundo sabe disso, como os empresários sabem disso, existe um movimento organizado por sindicatos, por associações de empresários para desconstruir isso. É uma construção histórica, demora tempo para desconstruir. Sim. Né? Mas a gente tem, por exemplo, as empresas funerárias têm se reposicionado nas redes sociais, têm contado histórias de como elas conseguiram permitir essa despedida de forma justa. Entendeu? Então, se você perceber, aqui e acolá, vem surgindo grandes movimentos de empresas que estão imprimindo significado neste momento da despedida. Para desconstruir essa pecha enfim, era assim mesmo. A gente sabe que o atendimento, historicamente, não era profissionalizante. Hoje, por exemplo, você vai em empresas funerárias, você tem advogados dentro da empresa funerária, eu sou advogado. Você tem administradores de empresa, você tem gente formada em marketing, você tem gente do mercado, gente que é CEO profissional contratado para tomar conta de uma empresa gestora em substituição dos fundadores. Então existe um nível de governança corporativa hoje em funerárias que é inimaginável. Quando você vê uma funerária, a única coisa que você pensa socialmente falando, lá vai um papa de fundo. Um papa de fundo. Sim. Eu ia falar o papa de fundo. Lá vai um papa de fundo. Era pra eu ter vindo com minha camisa roxa, eu adoro minha camisa roxa. Eu chamo ela de tampa de caixão, mas eu adoro aquela camisa. Eu acho que essa sensacional. importância da informação, sabe? Eu acho que a gente precisa estar informado não só sobre a nossa finitude, que é o que a gente está tentando falar aqui, e a gente já está com o tempo acabando, que eu sei, que a Bia já me sinalizou, é também a importância de se perceber, né? Ver que essas empresas trabalham sério e que a gente tem que tirar o nosso tabu e parar de jogar em cima do outro. E eu vou te dizer uma coisa que eu disse para a Larissa hoje. Para estudar, para vir para cá, para poder encontrar isso aí, eu te digo, eu estou pronta para fazer e com muita vontade de fazer um plano funerário com a minha família, para me organizar, para que essa dor seja uma coisa que eu já entendi. Eu vou dar trabalho. Eu estou pronta para fazer isso. Lugar para me enterrar, problema. Eu vou botar você no chão aí a gente vai botar uns porcos na brasa aqui no lago. Não ligo. Umas cachaçinhas. Enterrar na fazenda, não pode. Ô, Léo, eu quero, porque nessa hora... Você não pode enterrar na fazenda. Eu tenho uma fazenda, vou enterrar. Claro que não, né, Léo? Não pode, você tem que ter autorização do Estado. Claro,
céu. Pra nascer, você tem autorização, tem que ter autorização do Estado. Pra morrer, Você você tá tem errado de qualquer jeito. É óbvio, Léo. Mas- Joga aí, dá pros poucos. Mas o que eu quero dizer é que... Mas você nunca vai fazer isso com seu pai. É, Eu não, não. porque minhas irmãs não deixam. Entende comigo que ele não é maluco. Como assim? Agora, eu acho Bia vai que... bater lá em casa se eu fizer um trem desse. Não, você não vai fazer por causa de mim, Léo. Aham. Lelex. Eu acho que a informação é importante, porque quando eu tive, e quando eu encarei, e quando eu fui vendo, e teria muito papo aqui, porque eu quero falar também sobre esse curso, quero que você fale no final sobre esse curso, mas eu também quero uma coisa que eu acho maravilhosa, porque por mais que a gente fale, do lado humano, bonito, e a gente tem que olhar, e tem muita história engraçada de velório. Eu, pelo menos, já passei por algumas. E eu sei que você tem para me contar alguma história engraçada. Não, calma. É a Não, confiabilidade não do é cliente. cliente E seu, olha que eu não não. tô fugindo, não. Eu não tenho, não. Rapaz, eu já entrei no velório, aqui em Conquista, porque uma amiga minha falou assim, olha, minha filha faleceu, tá? Eu falei, pô, eu vou lá. E eu, no negócio, pode me chamar pro velório, do mesmo jeito que te chama pra barca, eu vou. Vou pro velório, vou pro enterro, eu vou. E aí, eu fui. Óbvio, não larguei tudo, só que assim, eu trabalhava com as Damas das Camélias, que é uma empresa só de mulheres, e a gente era Dia dos Namorados, e toda a sedução, e muito decote, e batom vermelho. E eu saí da loja no Dia dos Namorados, que tava Parecendo uma fervendo, pombagira e foi bater parecendo uma puta. Não foi uma bobagira. Batom vermelho, cabelão, um decote lá embaixo, botei um blazerzinho assim. Mas, pô, era filha da minha amiga, eu tinha que ir lá. Eu entrei no velório, cara, ó, todo mundo me olhava. Será por quê? Todo Eu achei mundo. E eu desnecessário assim, isso. botando blazer e andando batomzão vermelho. Meu Deus, apaga. E só borrava. E sentei. E fiquei, todo mundo assim me olhando, todo mundo me olhando. E eu sentei do lado de uma pessoa que já até faleceu. E na época eu tava viva. Tinha Assim, falecido. é importante falar isso. Aí ela falou assim pra mim, Mediunidade. tristeza, né? Conhece a família da onde? Eu disse, menina, não tem muito tempo, mas desde que eu vim aqui pra Conquista, a mãe dela sempre me abraçou, não sei o quê. Porque ela tinha dito que era uma fazenda, não sei o quê. Eu não sabia nada de fazenda, porque eu não conhecia pouco. Aí ela falou assim, a mãe dela sempre foi ótima comigo. Ela olhou assim pra mim. A mãe dela? Você não conheceu a mãe dela? Aí eu disse, eu conheci. Ela tá ali, assim. Não, deixa eu ver, nem achei. Aí ela disse, ela tá com 98 anos. Você não conheceu a mãe dela. Você só tem 6 anos aqui. Velho, era o enterro da pessoa errada. E eu tava lá. Só que eu nunca olho o defunto, porque eu tenho probleminha. Eu olho pro pé. Você tem Cheguei, probleminha, a gente sabe. vi o pé, tá tudo certo. Entrei, parecendo uma pombagira no enterro de uma senhora crente, de 98 anos. E todo mundo que tava ali era evangélico. E eu, daquele jeito. E eu olho, tava assim, ó. Mãe, é o do lado, sabe? E eu já passei por essas coisas algumas vezes. E eu acho que o velório é tão desconfortável que você, muitas vezes, eu conheço uma amiga que chegou com a pessoa, olhou pra pessoa e falou, parabéns. É porque, na verdade, é o seguinte, quem trabalha no ecossistema funerário, quem Fica trabalha muito nervoso. nesses momentos, tem uma outra visão sobre situações engraçadas. Então, por exemplo, você dificilmente vai encontrar uma funerária séria, ou alguém que trabalha numa funerária séria, e graças a Deus é a grande maioria, que comenta qualquer coisa que acontece que pareça engraçado ou pejorativo. Nem vê graça. Não vê graça nessas coisas. Porque então, eu tô acostumado. Não, a questão não é nem que está acostumado, é protocolar que nós estamos ali não para emitir juízo de valor. Lembra que eu falei para você que a gente tem que ser silencioso e não ser visto? Então, a gente não está para emitir juízo de valor. Então, as situações constrangedoras, elas acontecem, como acontece numa fila de banco. É lógico que sempre acontece. Né? Mas só que a gente não... Tem uma crise de risco no meio do Não, a gente não emite juízo de valor. Mas talvez porque vocês já estejam Mas, treinados. deixa eu te falar, eu vou mais além. A gente não emite juízo de valor e vou ser sincero com você, nem nos bastidores a gente comenta. Porque não é necessário para a execução profissional do que a gente faz. Não é necessário. Entende? Por exemplo, vamos imaginar, eu vou dar um exemplo bem idiota. O bancário vê você depositando o dinheiro. Ele vê você de vermelho. Ele tá vendo que você é uma garota de programa. Ele precisa emitir juízo de valor com um colega dele e falar assim, rapaz, você viu? Veio uma puta depositar dinheiro. Mas faz. Não, mas entenda, a função dele é estritamente fazer o depósito do dinheiro. Mas você tá falando sobre a sua
ética e seus valores, que eu concordo, eu acho que... Mas a grande maioria é assim. Ainda bem. Não, a grande maioria, eu tô te dizendo que a grande maioria é assim. Olha, é tão Meu sério pai roubou isso. uma meia de um defunto. Deixa eu Então, te assim, contar. por isso que eu falo, Por minha quê? casa só tem... Porque ele falou que era dele. E aí começou a brigar com meu tio, Ó, e um apostou com o outro, ele foi lá e A pegou. fruta não cai muito longe. Ele foi lá e Olha isso, pegou. deixa eu te contar, isso é tão sério, isso que a gente está falando agora, porque quando a gente leva pro lado da brincadeira, parece que não é sério. É sério, é tão sério que isso é objeto de discussão dentro do meio funerário. Isso é uma pauta de discussão. Gente, você não está lá para emitir juízo de valor. Mas tá Você não tá, certo. ó, você não está lá para bater foto. Você não está lá para poder observar, para falar, para comentar. Não, acontece. Já Acontece, aconteceu. né, Carlos? Porque assim, a gente vê isso vazando em mídia, a gente vê Acontece. fotos de caixão, Mas a gente é uma vê tanta mi- coisa. Por que agora, só que é uma minoria muito barulhenta, entende? É uma Sim. minoria que aparece na mídia. Uma foto dessa, quando aparece, isso rende. E é como você fala, você tem que ter cuidado, porque já são visados, ele não tá bebendo, tá quente ali, já são supervisados, né? A questão funerária que você falou, tudo acontece, é culpa da funerária. Quem precisa se proteger realmente? Claro. Vocês precisam, não, aqui não pode sair isso. Eu acho que é o correto, até por conta daquela hora nunca é engraçado. Na hora que tá acontecendo, Não nunca é é engraçado. engraçado. Tudo é engraçado, até comigo. Só foi engraçado muito tempo depois que todo mundo riu, porque eu fui lá e não sei o quê. E eu, na hora, fiquei extremamente mal, constrangida, querendo afundar a minha cara. Bia me chamando, eu falei, Bia... E outra coisa. Eu fui parar no Reserva lugar um caixão aí errado. que o próximo é É muito Depois dessa eu tô inconveniente. morto. Deixa eu te falar, é muito inconveniente, por exemplo, uma pessoa que atua numa determinada área emitir juízo de valor Sim, sobre ó. essas situações, entende? Sim, óbvio. Por mais que. Aí você fala assim, mas você está tendo um sigilo da fonte, você não está falando o que aconteceu, você não está falando. Entenda. Se eu não falo. Vamos dar um exemplo? Eu falei aqui agora no falecimento de um recém-nascido. Sim. Esse fato aconteceu há 36 anos atrás. Sim. E eu falei de um outro caso de um garoto que faleceu, que aconteceu quando eu tinha 14, que Aham. tem 30 anos atrás. Sim. Você pode ter certeza que se alguém ouvir esse podcast e tiver passado por uma situação, vai estar achando que eu estou falando do filho dela. Entendeu? Se alguém perdeu o filho vítima de um acidente de trânsito, ele vai estar achando que eu estou falando... Aquele negócio, eu não achei engraçado, eu simplesmente não achei nada. É isso. Só a gente Não, fala isso. Eu entendo. E não deve emitir juízo de valor. Vamos lá, você é psicóloga, né? E você Eu está sou ali... psicanalista. É psicanalista. Você está lá, você é psicólogo, inclusive figurado, mas vamos lá. Você é psicólogo, psicanalista, você está diante de um paciente. Não é sua função emitir juízo pessoal de valor sobre aquele paciente. A sua função diante da sua técnica, da sua habilidade, da sua personalidade, evitar esforços para que aquela pessoa se passe por aquela situação. Você Claro. né? Então, assim, a mesma forma... E é por isso, então, porque eu tô com medo do tempo acabar e já tá acabando, que você, agora me fala, você tá com um curso, né, profissionalizante? Na verdade, Como que na isso? verdade, não é o curso. Só para você ter ideia, o movimento sobre isso é tão forte que a gente nós lançamos a Oblivion Academy Funeral. O que é isso? Sim. É uma escola de estratégias e negócios para formar melhor gestores funerários. Então, o que a gente faz? A Ó, gente que leva massa. educação, só que educação de prática e educação Então não é sob o um ponto de vista de curso para conteúdo. você começar, é um curso para você melhorar o que você Pós, já tem. né? Estilo pós. É focado em quem já está no Você ecossistema já está no funerário. negócio, Exatamente. transformar seu negócio numa coisa melhor para Exato. poder atender melhor seu cliente Exato. e as famílias. E aí nós somos vários cofundadores pelo Brasil, somos Certo. mentores espalhados pelo Brasil e que criamos esse movimento focado em educação. O que nós estamos fazendo? Pegando o conhecimento que está espaçado e desorganizado, organizando esse conhecimento, só que não é organizando de qualquer forma, é organizando com o respaldo de uma universidade, através da Unifuturo, que é uma faculdade que vai certificar com título de extensão e de pós-graduação, que aquele gestor, ele de fato passou por uma academia e se tornou um gestor melhor porque ele sentou a bunda na cadeira, entendeu? Aprendeu, foi aprovado e aí de fato ele não vai ser um cara que acha que deve fazer assim. Que Ele não vai vai, saber fazer. não- Ele sabe fazer não assim. vai emitir juízo de valores, vai entender todas as éticas de funerária, tudo isso que Exato. vai ser passado. Isso é muito legal, velho. Isso é Vai gerir vocês melhor estão o negócio. muito de parabéns, Claro, é um porque divisor de águas. Vai gerir isso é melhor. muito importante, porque assim, a gente faz muitas provocações aqui e de fato, o que a gente quer é a opinião, né? Quando a gente traz alguém, a gente monta nosso tema e a gente quer essa visão. A gente fala aqui das nossas Ok, das nossas eu vou te questões. interromper para te falar uma coisa. Olha o impacto disso que a gente faz.
Uma cerimônia de despedida mal executada causa um impacto danoso por gerações. Eu tenho a capacidade, se quiser, de impactar o seu luto negativamente e levar você por um profundo processo de depressão. Com certeza. Única e exclusivamente não agindo como eu devo. Sim. Entende? Então, assim, se eu tiver um erro de procedimento, qualquer erro de procedimento, não importa o nível do erro de procedimento, pode ser sutil, uma palavra que eu te disse, Sim. ou pode ser grave, eu deixar, por exemplo, uma urna cair no chão, Sim. né? Um carro bater. Imagine, por exemplo, você com a informação de que está fazendo um cortejo do seu ente querido e tudo mais, e o carro bateu. É um fato aleatório. Você não tem controle sobre Sim. isso. Mas acontece. Imagina o impacto que você tem recebendo essa informação. Hoje, no tempo da mídia, né, 4.0, É um absurdo. o cara faz logo um meme e aí já era. Então, eu as tenho uma empresas memória funerárias... péssima de funerária, só te interromper, porque Sim. você falou sobre esse impacto do luto. Eu perdi uma tia, eu tinha uns 20 anos, eu fui a única pessoa que teve a coragem de ir, de vestir, de E tal. não achou mais, perdeu, não achou mais. Eu não adoro. Eu vou dizer, morreu. Aí, Eu não consigo. chato pra caralho. Eu Aí, não consigo, perdi minha tia, achou mais. não achei, caralho. Tem 20 anos isso. Aí, vai procurar no meu lugar. Tia, estamos aqui. Aí, assim, Carlos, eu lembro que quando souberam que eu saí do hospital, eu fui a única que saí sozinha, meio triste e tal, quando eu saí pra segurar a onda, pra respirar, pra poder voltar pra... Procurar. Pessoal, já bebeu. Todo mundo. Mas a gente tá sóbrio aqui, porra. Ai, que divertido. Eu lembro, pessoal, uns 3. Ó, aqui meu cartão. Aqui, ó, na porta do hospital. Sim, Funerário. isso acontece. Velho, que coisa Isso triste. acontece. Você se sente, assim, sendo... Tem um monte de predador em cima de você. Sim, você pega de luto, a pessoa coisa, tá ali, né? que coisa absurda. Devia, assim, além de fazer o curso, para entender que nos faz isso, deveria ser proibido em porta de hospital esse acesso a essas pessoas. Eu me senti muito mal. Se minha tia estava morta, Nós é a temos- primeira grande perda, e tinha alguém me dando vários cartões. E aí, ó, sinto muito mais, esse aqui é mais barato, esse... Rapaz, isso é horrível, cara. É por isso que a Blívia Casa do Funeral existe. Entendeu? Para poder educar o empresário. Porque vamos lá, quando a gente fala assim, o mundo é perfeito, não. Existe uma banda podre do negócio? Existe. É uma minoria, só que uma minoria barulhenta. Sim, Tanto é barulhenta que te marcou. marcou. Entende? Então, Você falou aí, eu lembrei. então o nosso objetivo é justamente isso. Falar o seguinte, olha, a sociedade hoje ela mudou completamente. Você tem um celular, você tem uma televisão ao alcance das mãos. Então, e como o que a gente faz gera mídia negativa, sempre negativa, você nunca vai ouvir uma pessoa pegando um celular e dizendo, olha, eu queria agradecer a funerária tal, porque fez um serviço fantástico. Isso não vai acontecer. Então, se a gente sabe que é uma realidade, que qualquer deslize ele Vai é chamar percebido atenção. e ele fala alto, a nossa função é educar o ecossistema funerário para entender que as coisas mudaram. A comunicação mudou, o jeito de abordar mudou, e o impacto negativo que a gente causa simplesmente não fazendo o que é a nossa obrigação. Sim. Porque uma coisa é você comprar um sapato, o sapato quebrar o salto, você troca. Eu não tenho como desfazer um mal feito de uma cerimônia de despedida. Não tem como desfazer. É igual uma pessoa que fica pelada. Depois que você vê, não tem como desver. Não tem. Entende? Então uma cerimônia que ela começa mal, ela não tem como corrigir. Não dá para, você não consegue corrigir, sabe? Então você tem que, não tem espaço para erro. Não. Então esse processo educacional, E tem uma dor nisso tudo, tem Claro. um luto nisso tudo que a gente tem que você respeitar. leva uma pessoa para depressão. Caramba, velho. Se você fizer mal feito. Então, só que são vários vieses. A cerimônia de despedida, aqueles momentos às 24 horas, é uma vertente. Digamos assim, é um momento wow, né? É um momento que você prova a que veio. É o momento da entrega. Mas até chegar naquele momento, existe uma série de coisas que você tem que se acautelar para fazer. Você tem que treinar uma equipe muito bem treinada. Você tem que ter conformidade com as leis. O seu ambiente tem que ser um ambiente que cumpra as normas de legislação sanitária, trabalhista. Então, existe uma retaguarda de informações que o empresário tem que ter ela em alta performance para que naquele momento uau, às 24 horas, é a mesma coisa de você comprar um buquê de flores de 24 rosas, lindo, vermelho, fantástico, e o motoboy cagar na entrega. O motoboy chegar todo maltrapilho, desgraçado e tal, sabe? Não é a mesma coisa. Não dei deu grau. resultado. Não dei grau. Não é legal. Então, a gente tem toda uma cadeia que tem que ser cuidado. E a gente sabendo disso, a gente está entregando alta performance nesse conhecimento, entendeu? Muito legal. Muito Vocês legal. estão muito de É parabéns. um dos muito, legados. muito de parabéns. Assim, realmente, eu
Estou encantada com essa área. Não quero trabalhar lá não ainda, que eu estou preparando. Você sabe que é muito difícil recrutar mulher pra trabalhar na área. Eu já tentei, não consegui. É mesmo? Muito difícil. Tá vendo, mulheres? Olha, ele paga muito bem. Mas é o uma cara... oportunidade de negócio. trabalhar. Não, eu com muito certeza é uma oportunidade de negócio. Mas E eu como não você tenho falou, dúvida, cara, que se as mulheres acreditarem, elas vão fazer um trabalho excepcional, porque a sensibilidade é outra. exatamente, vai saber lidar melhor. Necromaquiagem, tal. Necromaquiagem, eu acho que eu dou conta. Eu acho que eu consigo fazer. Facilé, pô. Que já tá morto isso aqui. Só falta enterrar, mas é só em qualquer lugar. E, Olha, joga no passeio que ele não tá Quem tava rindo que você perdeu sua tia, eu que tá morto aqui é tu. Ô, gente, que bom. Olha, eu queria ficar muito tempo aqui conversando Não com quer, não. vocês. Queria sim, É, porque não. eu tenho tanta coisa. Eu estudei tantos filósofos pra falar sobre, mas o papo de Carlos foi tão bom que eu não precisei nem falar. Porque vocês viram que eu fiquei mais silenciosa nesse podcast, viu? Mas a morte, ela causa isso. Porque tem várias vertentes. Cara, Tem a e vertente sua? negocial, tem a vertente filosófica, tem muita coisa que você... É muita coisa, assim. Eu estudando isso, eu comecei a ver. Nosso tempo tá estourado. Eu estudando, eu comecei a ver assim, poxa, é realmente importante pensar sobre esse assunto, mas é muito melhor pensar sobre a vida. Porque o nosso destino em morte, ele é mal elaborado, porque a nossa vida é mal vivida. Então, eu realmente tenho muito prazer em viver. Quero muito pensar como vida, as coisas como vida, como fala Marco Aurélio, porque a vida é para você pensar como consciência do que ela é importante. Que esse outro marco, e muitas pessoas, inclusive os tibetanos, acreditam que é só um segmento, né? Você faz aquele espiral que vira a árvore de Natal Sim, e bota sim. a estrelinha em cima, o que faz ser a vida. Você vai buscar sempre o centro. Então, assim, eu realmente acho que é um assunto que dá para falar sobre vários aspectos e várias vezes. Estou encantada com o projeto de vocês. Quero que vocês venham aqui quando vai ser lançado. Como que é isso? Nós vamos lançar no dia 6, 7, 8, agora de novembro, mês que vem. No novembro de 24, não sei quando você está assistindo. Segunda-feira vai pro ar agora. É. Estamos no dia 24, né? Vai ao ar na segunda. Então vai ser 6, 7, 8 de novembro em Inovari. Tipo agora, gente. Lá em Curitiba, vai ser o lançamento oficial desse projeto, que é o projeto que vai levar a educação certificada por uma universidade, Unifuturo, e ser pioneiro no Brasil. Né? Não existe, nós somos pioneiros nisso. Esse projeto é fantástico, reúne muita gente boa, vai ter um impacto enorme no mercado. Ai, É um divisor de águas. sucesso pra vocês. Ô, Léo, você gostou do papo, Léo? Eu gostei. Eu queria fazer só um adendo ao que você estava falando, né? Que a gente não deve pensar na morte, sim pensar na vida, tal. Eu quero pensar na vida. E tem um filme que fala isso, que é Viver na Eternidade, que ele fala, não tenha medo da morte, e sim de uma vida mal vivida. Sim, Né? exatamente. Uma vida mal vivida, talvez você vai se arrepender muito mais. Tem aqueles estudos que fazem em casas de repouso, né, com os senhores e senhoras de idade, tal, do que você se arrepende. Aí a pessoa vai falando das coisas que deixou de fazer, ou se arrependeu de não ter feito, né, tal. Então, são pesares que se você viver bem, você vai levar menos, né, pro caixão. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente... Medo não, de quero viver bem. Não é deixar de pensar na morte, não. A gente deve abraçá-la como uma amiga. Porque ela tá Pegá-la como conselheira, como diz o ela Marco tá Aurélio. ali, ela tá com você. É uma e ela vai grande te levar. conselheira. Mas quando você não chegar ao fica ponto... pensando nela. Quando você chegar ao ponto, que não na idade, ao ponto. Sim. Quando você chegar ao ponto de dizer o seguinte, rapaz, todos os dias eu cumpro o meu legado. Pra mim morrer hoje, daqui 10 anos, tanto faz. Mas, porque eu vivo intensamente. Poxa, quando Não, você chegar a esse tem uma ponto... frase, ainda não quero dizer isso de não, mas Chico tô quase. Anísio, que eu acho muito legal e eu gosto. Também gosto dessa Que frase. ele fala assim, você tem medo da morte? Eu falo, medo não, eu tenho pena. Eu tenho pena. Você tem medo de morrer? Medo de morrer? Não, eu tenho pena, Tem porque pena a de vida é morrer. boa. Essa vida que eu estou aqui, eu não sei o que vai suceder depois, qual é a esfera de existência que eu vou, mas nessa aqui eu tô bem, tô legal. Vou ficar com pena de ir, eu não sei o que me espera. Também tenho pena. Então pena, medo da morte não. Mas já você só tive tem muito. pena porque sua vida vale a pena. Já tive muito medo da morte. Hoje em dia, medo não. Receio de como vai ser. Eu nem isso, eu quero é viver, Receio, depois a gente receio. vê. Mas fora Depois isso, eu vou de boa. entregar tudo aqui pros meus amigos, eles vão fazer o melhor cerimônia, vai ficar tudo lindo, eu não tô mais preocupada com nada. Vamos fazer o melhor pátio do mundo. O melhor parte O do melhor mundo. pátio do mundo. Bota festa de camisa que tá É uma lindo. cabecinha, uma cabecinha pra fazer isso. É uma cabecinha. Hashtag partiu, parte, Partiu, dois sentidos. parte. Partiu, vai pro velório e partiu que se foi, né? Partiu que tchau. Meu querido, foi um prazer. Obrigado, Espero que você velho. tenha Tchau, gostado de estar aqui com a Claro, gente. claro, claro. nesse Muito obrigado. boteco. Obrigado.
obrigado. Que papo sensacional. Pessoal, E pra olha, vocês até a próxima. segue a gente, Gente, dá essa moral. não custa nada. compartilha, faz comentário aí. Eu Você vou tem medo da começar- morte? A gente Eu tem que quero começar a saber falar se você tem isso. medo A da gente tem que morte. começar a falar isso no começo do Você sempre fala isso, né? E nunca fala. E você nunca faz também. Porque você não tem. Eu vou anotar no seu caderno. Certo, gente, ó. Muito obrigada por mais um episódio. Tamo aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre várias coisas. A gente vai ter aquela programação que o Léo falou aí. Qual Tem é? também o Diácono No falando Diamond? sobre. No Diamonds. Vamos fazer um vídeo lá. Vamos. Bora. E Eu encontrar vou. nas redes sociais, fala pra encontrar nas redes sociais. Arroba Carlos Aminis, Aminis com MN mudo, e arroba Blivion Company. Arroba Blivion Vai Company. estar na legenda, nas legendas. E a gente também tá nos nossos Instagrams, Léo Tavares 512, Boteco 512, Léo Tavares. Boteco 512. Paty Olivieri, foi mais uma vez um prazer estar com vocês. Esperamos mais. Espero que essa conversa tenha entrado na mente de vocês de forma reflexiva. Não estamos aqui para julgamento, estamos aqui para pensar, conversar e ver o que é que vai Julga. dar. Porque a A gente vida é para julga. isso. Ó, vamos brindar aqui? Um forte abraço e até a Brinde na próxima. sua Bora, Alex. Eu quero despedir. Um grande brinde. Beijo. Beijo.